Olá, boa noite. Nós vamos para mais uma série de lives. Serão 5 aulas dessa jornada emocional, né? Da saúde emocional, junto com Walter Nieblas, que já está chegando aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma live para interagir, tirar dúvidas, que é uma aula, assim, sobre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Hello! Tudo bem? Tudo, e você? Desculpa o brilho no outro, porque eu não estou no meu ambiente aqui, então tem luz aí. Estou parecendo um monopote aí no outro. Mas acho que dá para A ficar gente bem. improvisa, né, Walter? Tudo E bem? você? Tudo jóia. Tá Que passeando? bom estar aqui de novo com a tua turma, com o pessoal que acompanha, Sim. que a gente consiga, com essa série de lives que a gente vai fazer, abrir a consciência dessas pessoas com relação à responsabilidade de cada um com a sua saúde física, né? Através do seu emocional, através de uma consciência do que vem lá de trás, né? Então, vamos contribuir para isso. É uma oportunidade muito grande das pessoas estarem entendendo um pouco mais do que acontece com elas, assim, sem que a gente perceba o emocional que a gente tem no dia a dia, né? Então, que as pessoas que estão chegando, que vão chegar, possam aproveitar. É uma live para interagir, para tirar dúvida. Com certeza, nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes aqui, né, Walter? Sistema Não, e circulatório. a gente gosta da interação das pessoas, né? Eu, pelo menos, né, adoro, né, que as pessoas tenham dúvida, que a gente possa sanar essas dúvidas. Isso faz parte da nossa missão, né, Elaine? A gente poder ajudar cada um na sua necessidade, né? No que ela realmente precisa, né? Então, e justamente hoje que a gente vai trabalhar sistema circulatório, e principalmente o respiratório, envolve muito criança, né? Sistema respiratório afeta muitas crianças, as questões de bronquite, de asma. Asma vai até a fase adulta, né? Mas a bronquite, por exemplo, que é uma doença muito comum, né, nas crianças, quando são muito novas, né? Alergia a ácaro, todas essas coisas que acaba atrapalhando o sistema respiratório da criança. Então, é bem legal que a gente possa dar essa contribuição para as mães, para os pais que têm crianças pequenas aí, que a gente vai poder trazer esse conhecimento para que elas possam tratar a causa das doenças dos seus filhos, na verdade, né? E o sistema circulatório é mais para adulto mesmo, que é uma questão de controle, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Peguei a frase que você mandou o material para mim, né? Falando do sistema circulatório. Circulação das ideias no interior do ser. E é um grande, diria um grande dilema as pessoas entender a circulação das ideias dentro do nosso ser, né? É uma frase tão pequena que abrange tanta coisa, né? A circulação de ideias no interior do ser. Como é que você lida com as suas ideias, com as suas posições, né? Com as provocações da vida, com os desafios da vida? Como é que você lida com tudo isso? Porque achar que a vida vai ser um mar de rosas, isso nunca vai acontecer, né? Porque são desafios, o que a gente precisa é saber lidar com esses desafios sem transformar eles em problemas, mas em desafios, porque desafio a gente enfrenta e isso aumenta até a nossa autoestima, a nossa valorização. Quando você é desafiado e você resolve, você consegue, a tua autoestima sobe, a tua valorização sobe, a tua saúde fica melhor, né? Que você se encontra, né, no seu melhor, na sua plenitude, né? Então isso é muito legal. Desafio é muito bom. O desafio nos desafia a buscar dentro de nós o que nós temos de melhor, né? Sim, eu estava até entendendo hoje à tarde um adolescente, e é interessante, né? Quando a gente vai para o atendimento dos adolescentes, o quanto é importante eles entenderem que a vida é feita de altos e baixos. Tem que aceitar o que é contraditório, o que é contrário. Então, desde cedo a gente já deveria ser preparado para isso, né? Entender que muitas vezes não vai ser só alegria, também não vai ser só tristeza. A gente tem que aprender a lidar com essas emoções para que elas não se tornem patologias, sintomas, que nem eu falei na última live, roer unha, ter algumas Sim, coisas que são desequilíbrios, mesmo nas crianças, né? sim. E
hoje, Elaine, é muito comum as crianças não saberem lidar com frustrações, né? Elas precisam de tudo, elas não sabem lidar com a falta de alguma coisa, com algum tipo de frustração, seja ela qual for. Elas precisam ser atendidas em todos os seus desejos, né? E isso também é responsabilidade dos pais, né? Mas é que esse mundo que eles vivem hoje é um mundo que faz com que eles queiram tudo. Está muito, muito na cara as coisas, muito na mídia, muito como se aquilo fosse o mais importante para a vida, né? Essas questões aí. E aí você não pode negar nada para uma criança, você não pode, porque ela não sabe lidar com frustrações, né? E aí se criam, né, adultos que acham que a vida vai ser sempre bela. E a vida é bela, mas ela tem frustrações, ela tem desafios, ela tem tristeza e tem alegria. E se a gente estiver no equilíbrio, a gente sabe lidar com as tristezas, sem que ela se transforme numa melancolia, e sabe lidar com a alegria, sem que se transforme numa euforia, né? A gente ir trilhando esse caminho em direção ao propósito e à missão de vida, né? Isso que é importante. Mas, infelizmente, hoje as pessoas não sabem lidar com frustrações, com algo que eu quero e pronto, né? Não tem um bom senso para as coisas, né? Mas Isso traz que nada está perdido, sim, né? isso traz até um certo controle, né? Querer ter o controle de tudo. E a gente tem que entender que a vida é um fluxo natural, né? A gente que controla, né, Walter? E esse querer controlar tudo faz com que tenha esse distúrbio, esses desequilíbrios todos que acontecem no nosso corpo, né? Eu falo em muitas lives, eu tenho uma aula, inclusive, que eu falo sobre essa questão de livre-arbítrio, né? Será que a gente tem tanto livre-arbítrio assim como as pessoas imaginam que tem? Será que a gente não faz algumas escolhas que vão levar a gente a ter algumas situações, que vão levar a gente a aprender, que vão levar a gente ao nosso propósito, à nossa missão de vida? Por quê? Porque a gente faz algumas escolhas, mas nem todas são certas, e tudo bem. Isso não quer dizer que você está fora do seu propósito, da sua missão. Isso quer dizer que você precisa aprender, né? Então, o livre-arbítrio seria se eu vou chegar em tal lugar, eu chego e pronto, né? Quando eu falo em algum lugar, é na tua proposta e na tua missão. Mas existem algumas situações que te desviam desse caminho. Você sabe disso, eu sei disso, que a gente trabalhou com outras coisas, com outras situações, mas que no fundo a gente sabia que tinha alguma coisa a vir ainda. Mas a gente não sabia. Isso sim é porque a gente sabe que tem que chegar em algum lugar, mas como é que eu chego nesse lugar, né? Erros e acertos, né? Né? Então, aonde a gente vai chegar já está definido. Como nós vamos chegar, a gente vai fazendo algumas escolhas na vida, mas é porque a gente busca essas escolhas, né? E a gente precisa delas. Então não tem nada certo e nem errado, né? É a vida de cada um mesmo. Se analisar e analisar como está indo a vida faz toda a diferença de mudar a direção, de mudar os sonhos, mudar os objetivos. Senão a vida se torna muito automática. E esse automático é tão natural na vida de todos, né? Coloca até na nossa, porque se a gente não prestar muita atenção, a gente entra no automático muito rápido. Então, poder olhar para si e se analisar e perceber, primeiro que a gente falou, os padrões de pensamentos, né? Os padrões de pensamentos. O padrão de pensamento que a gente tinha, que ainda deixava a gente numa vida que não tinha tanto sentido, muito deles estavam regados com muito medo, né? Acho que tá melhor sem a luz. Acho que tá melhor sem a luz, né? Confesso que tem hora que me incomoda um pouco também essa luz no rosto. Mas precisa de um pouquinho, vai ter uma boa iluminação, né? Então, vamos lá. Aqui em casa eu tenho, né, iluminação pela lateral, então fica na vista da gente. Mas, Elaine, vamos falar do sistema circulatório, que acho que é o nosso... Oi? Você tem um estúdio de live, né? Tem. É que o Lauro montou, né, pra mim? Com toda a técnica dele. Mas vamos falar do sistema circulatório, para a gente não fugir das nossas... dessa jornada que a gente vai fazer dessas 4 lives, né? Tem muito a ver com a questão, né, como a gente falou, circulação de ideias no interior do ser. É você deixar as coisas fluírem. É o elemento água.
O elemento água, ele é representado no nosso corpo pelo sangue, por todos os fluidos, né? E a gente tem perto dos 80% de água no nosso corpo, de fluidos no nosso corpo. Se a gente não deixar esses fluidos fluírem, a gente acaba adoecendo o nosso corpo por conta desse controle, né? A água flui, se tiver uma cachoeira, ela cai, se tiver uma corredeira, ela corre, se tiver um rio manso, ela vai devagar. Isso é trabalhar a ansiedade, né? Esse sistema circulatório, ele está muito ligado ao controle. A gente não controla quanto de sangue vai para a cabeça ou vai para o pé. O coração bate, o sangue flui. Agora, as pessoas que são muito controladoras, elas acabam tendo problemas no sistema circulatório, como varizes, com problemas no próprio coração, às vezes, né? Não pelo problema da emoção do coração, que essa é outra história, nós vamos falar depois do coração. Mas é não deixar as coisas fluírem e a ansiedade acaba trazendo doenças. Porque o ansioso, ele não deixa as coisas fluírem, ele quer tudo no momento dele, na hora dele. Ele não tem a paciência de passar pelas situações para que ele possa dar continuidade na vida, no propósito de vida dele. Então, essa questão da circulação, eu estava pensando, eu estou na praia, né, Helene? Você sabe que eu estou aqui na Praia do Forte, né? E eu cheguei cedo aqui, eu estava andando na praia e me veio uma coisa na cabeça, né? Eu falei, puxa, mas se a pessoa é ansiosa ou se a pessoa é controladora, faz parte da personalidade dela. O que ela vai fazer? Ah, então não vou ser mais controladora? Não é assim que funciona. Tem que ter consciência e, principalmente, pessoas que têm na personalidade dela ser controladora, ela precisa buscar qual é o positivo de ser controladora. Porque tudo tem dualidade, né? Então, a pessoa controladora que quer controlar a vida dos outros, dos filhos, do marido e tal, acaba ficando doente, com problemas de varizes, circulatório e tudo mais. Mas e, por exemplo, uma pessoa que tem essa personalidade de controlar, o que ela pode fazer de positivo nisso? Qual é a profissão, por exemplo, de um controlador? Secretária, por exemplo. Quer alguém que controla mais a vida de alguém que uma secretária? Mas não é negativo, é o melhor dela. Ela vai ser uma boa secretária, por quê? Porque ela vai controlar tudo nas questões da vida do chefe, das coisas ligadas ao trabalho, das reuniões. Ela gosta disso, ela gosta de controlar. Um controlador de voo do aeroporto. Ele controla quem sobe, quem desce, quem fica no ar esperando mais um pouco. Tal. É o melhor dele. Entendeu? Então, não é uma questão de, eu não posso ser controlador, então eu me mato, eu vou fazer. Não, é buscar o lado positivo de ser controlador. Né? Ajudar as pessoas, de repente, a não esquecerem algumas coisas, mesmo em casa, com filhos, alguma coisa, se você percebe que é muito desligado e você é muito controlador, fala, você já pensou nisso? Mas não dizer, você tem que fazer isso. Mas é você, dentro do teu melhor, ajudar essa pessoa. E aí, ser controlador não vai dar problema no seu sistema circulatório, porque é o teu melhor. Agora, querer controlar a vida dos outros, querer controlar que tudo aconteça do teu jeito, aí não. Aí vai dar ansiedade, vai dar situações energéticas em casa que ninguém gosta de uma pessoa controladora em casa. Controlador que eu digo, onde você vai, leva isso, traz aquilo, né? Esse tipo de coisa. Então, é buscar o seu melhor. É simples assim, entendeu? Não adianta ser contra a nossa natureza. Quem é controlador, não adianta. Né? Mas vá buscar o lado positivo desse controle. Né? Se é uma característica da personalidade da pessoa, ela pode muito bem usar isso a favor dela. Pode, sempre pode, porque tudo é dual, né, velho? Tudo tem o lado positivo e negativo. Até os pecados capitais têm o lado positivo e o lado negativo. Né? Até os pecados. A raiva te desafia, te estimula a fazer coisas, né? E é um pecado. Ela falando do controle, e eu pensei na raiva, né? A raiva, até para você poder lidar com ela, para você escolher atividades para o seu dia que possa dissolver essa raiva que você carrega com tanta pressão dentro de você, algumas atividades físicas
alguns tipos de meditação ajuda a dissolver isso, você trabalhar isso de uma forma melhor a seu favor. Então, a Sim. gente percebendo o que a gente tem de característica como personalidade ajuda muito, né, Walter? E justamente, até nas constelações, né, Elaine, se a pessoa fizer uma análise, porque essas coisas vêm de antepassados, a gente sabe, né? Se você é controlador, teve alguém lá atrás que foi controlador, também uma avó, um avô, um pai, uma mãe e tal, né? Você aprendeu assim. Né? Pensa, né? O que essas pessoas ganharam em ser controladoras? Como é que ela, né? O que aconteceu no final da vida? O que aconteceu na velhice? Pessoas muito controladoras. Elas tiveram gente do lado dela ou as pessoas se afastaram dela? Porque ninguém gosta de ser controlado, né? Não mesmo. Fazer um Não estudo é? na ancestralidade, fazer um estudo na ancestralidade Ancestralidade. da Não sua, repetir esse padrão, né? da, Não repetir o da padrão sua, de família. não só o padrão de controle, mas a patologia que sempre teve do lado que vem do pai, que vem da mãe, vai dizer muito o quanto essas pessoas carregavam essas coisas dentro de si. Os medos. Tem gente que morre com problema no pulmão e nunca fumou, com a mesma coisa que quem fumou, entendeu? Então, eu acredito que é muito real que as nossas emoções e os padrões de escolhas, não posso nem dizer genético, né? Porque você nasceu com essa criação, com esse tipo de alimentação, com esse tipo de emoções dentro de casa, com esse tipo de reação na vida. Então você acaba entendendo que esse é o jeito certo de viver. Então quando você Sim. faz essa análise da sua ancestralidade, você entende que o tempo de hoje é um tempo que você pode mudar tudo isso, até mesmo porque a gente passou pela pandemia, a gente entendeu muitas coisas como Sim. responsabilidade. Quando a gente assume isso como responsabilidade, é um estudo muito fino para poder atingir uma vida com um novo padrão, um novo jeito Sim. de pensar e viver, né? E assim, porque se a gente fizer uma análise dos nossos antepassados, a gente vai perceber muita coisa, né? E não, mas que para isso a gente precisa tirar do inconsciente para o consciente, né? E isso a constelação faz muito, porque ela traz, ela mostra na cara da pessoa, né? Essa repetição de padrão familiar. E aí você começa a analisar pessoas controladas. Por exemplo, era tão comum antes, né, Elaine, ter aquela mãe matrona, né? Que chamava todo mundo para almoçar em casa, ela fazia comida, ela sentava na ponta da mesa, ela determinava o horário do almoço, o que ia comer, tudo era ela que fazia, né? Isso é característica de uma mulher controladora, que era muito comum, mas lá no passado, quando elas tinham essa questão de, não, eu tenho que juntar, eu tenho que estar com todo mundo do meu lado, porque aí eu controlo todo mundo. Aí eu sei da vida de todo mundo, eu sei se meu filho está bem, se o colarinho da camisa dele está sendo bem passada pela mulher dele, ou eu passava melhor do que ela, sabe aquelas coisas assim? Esses detalhes, né? Então, essas mulheres normalmente tinham varizes. Essas mulheres mais antigas, né, que tinham esse tipo padrão, todas elas têm varizes, ou tinham varizes, né? Por quê? Porque elas querem controlar tudo. E o líquido, o sangue não se controla, não adianta. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai bater, o coração vai bater tantas vezes quanto ele precisa, o sangue vai circular do jeito que ele tem que circular, e você não tem como alterar isso. Agora, se você é muito controladora, o corpo entende que você quer controlar até a tua corrente sanguínea, né? E aí começa com aqueles problemas de inchaço nas pernas e vai por aí. Né? Aí você tem uma mãe controladora, um filho que obedece o controle, ele vai ter outros tipos de patologia, mas tudo referente ao controle. Isso, e ele vai atrair para ele o quê? Uma mulher controladora. E é uma coisa que vai linkando a outra, né? Do mesmo jeito que linka coisas boas, as coisas que estão em desequilíbrio vão linkando uma a outra, né, Walter? Porque ele sempre foi controlado, ele sempre fez o que a mãe pedia, ou fazia, ou determinava. Ele vai atrair o que para ele? Uma mulher que determine, que faça, e ele fica só na expectativa de esperar o que vai acontecer, né? É saudável isso? Não é. Essa repetição não é saudável. A pessoa não cresce, não evolui. E aí ela começa a ter problemas também
por outras razões. Quem é controlador tem problema de circulação. Quem não toma decisão tem outro tipo de problema, porque não tem aquela garra pela vida. Provavelmente vai ter problema de coração, porque não vê satisfação na vida. Sempre alguém tem que estar fazendo para ele. Deixa eu dar um geral aqui para as pessoas que estão entrando, que entraram depois que a gente começou a falar. Nós estamos trazendo a primeira aula hoje sobre sistema circulatório e respiratório. Vocês que podem estar sofrendo de rinite, sinusite, qualquer coisa que fala do sistema respiratório ou do circulatório, pode trazer aqui para a gente poder trazer a informação que ajuda na expansão da consciência para se libertar desses sintomas, né? Ou até mesmo diminuir. A Dina está dizendo aqui, toda ansiedade tem um início, normalmente, situações vividas na infância. É uma pergunta. Normalmente, situações vividas na infância? A ansiedade? Eu acho que essa é melhor você responde melhor do que eu, porque tem muito a ver com a questão sistêmica, né? Normalmente, né, todas essas doenças, essas situações, né, por exemplo, da ansiedade, ela vem de padrões de família, tá? Provavelmente, ou pai, ou mãe, alguém foi ansioso e aquilo se torna uma coisa normal, que vem, eu vou chamar até de uma crença limitante da pessoa, de achar que a coisa tem que ser muito rápida daquele jeito, porque senão não vai ser valorizado, uma série de outras coisas. Mas o importante é dizer que o ansioso não é uma pessoa feliz. Não. O ansioso nunca está satisfeito. Eu tiro foto do Pilha, né? Você sabe de muita gente. E quem é muito ansioso, o que mais fica evidente na foto é a tristeza e a melancolia. Porque o ansioso, ele não curte as suas conquistas. Ele quer muito uma coisa, batalha para ter aquela coisa, quer aquela coisa muito rápida e quando ele adquire o que ele quer, quando ele atinge o que ele quer, ele se entristece, porque ele fala, e agora, o que eu quero? O ansioso é um eterno preocupado. É um eterno preocupado. É uma pessoa que está completamente fora do presente. Não tem como aproveitar suas conquistas se você está preocupado com o que ainda não chegou. Então, o ansioso, ele não recebe o fluxo natural da vida, pois o presente que a vida e aí ele vai ter problema circulatório também, porque ele não espera, ele não tem essa paciência de seguir o fluxo da vida. Ele não tem nada mais gostoso do que, por exemplo, você vai planejar uma viagem e você entra na internet para ver os lugares que você quer ir, você vai ver o preço da passagem, os hotéis que você quer ficar. Todo esse planejamento é você curtir a sua viagem antes dela acontecer. Você já se imagina no hotel, naquela cidade, naquele lugar, indo, sei lá, né? Porque você planeja a coisa de um jeito que é teu, né? O ansioso, ele cisma de viajar, ele compra um pacote e vai. Mas ele não curte essa coisa. Aí ele vai e fala, putz, fui, né? E aí? O que ele curtiu dessa viagem, entendeu? A Lourdes, que é da ateliê aqui, tá falando assim, eu acho que eu sou ociosa, e é diferente de ansiosa, né? Boa, viu, Lourdes? Ociosa. Mas sabe que a pessoa que se sente ociosa, ela não é ansiosa mesmo. Porque ela deixa, né? Eu não estou afim de fazer, eu não faço. Ela se permite. Porque às vezes, né, isso é até legal ela trazer esse assunto. Porque isso é bem aquela coisa, é o pecado da preguiça. Qual é o positivo da preguiça? É você se reenergizar para fazer, para dar o seu melhor. Quando o teu corpo pede para parar, para. Quando o teu corpo pede para ficar ocioso, fica. E depois de um tempo, você se reenergiza e fala, bom, agora eu vou à luta. Porque você tem consciência do que você tem para fazer. Você tem responsabilidade de saber o que você tem que fazer. Mas só que tem momentos que, se você fizer, você vai estar forçando uma situação e você não vai dar o teu melhor. Então, para. Por isso que os europeus fazem a siesta lá, né, depois do almoço. Que coisa mais ruim do que você almoçar, muito calor, e você ter que continuar trabalhando? Não era melhor você parar um pouquinho, descansar, deixar essa digestão fazer, né? E aí você volta com a corda toda, depois você trabalha até mais tarde, não tem problema. Mas com
todo o teu potencial, com toda a tua energia. Então, se permitir ser ocioso é você trabalhar o pecado da preguiça no positivo. Sim. Eu não a vejo nem como um pecado da preguiça, eu vejo como o direito de revitalizar a sua energia. Porque a gente é Não, mas bombardeado. é que como tudo tem polaridade, né? Como a gente é sempre bombardeado de tantas situações, né, de tantas coisas, notícias, a gente precisa de um tempo para ficar em silêncio até. E aí, falando sobre a ansiedade e o sistema respiratório, a pessoa ansiosa, ela tem uma respiração muito curta. A respiração dela Sim. vem até aqui, é muito curta, vem até aqui, muitas vezes até menos. E o que é um dos melhores remédios para a ansiedade é você ter uma respiração mais consciente. Parar em alguns tempos do dia, você tentar respirar. O primeiro é um tentar, porque é muito difícil, porque você ainda não consegue parar um pouquinho, desacelerar seus pensamentos. Mas sentir tua respiração indo até lá embaixo, no seu umbigo e voltar, isso já ajuda a você a não ficar nesse processo ansioso constantemente. Você se sentir ansioso é uma coisa. As pessoas têm uma mania, Walter, de falar assim, eu sou ansioso. Eu sou Acha ansioso. bonito ser Sempre é ansioso. ansioso. As pessoas acham que ser ansioso é bonito. É uma vantagem ser ansioso. Eu sou ansioso porque eu quero resolver tudo. Gente, você quer resolver tudo fora de hora. Você quer resolver tudo de uma maneira sem planejamento, né? Então, não é legal. Todo mundo que fala eu sou ansioso dá risada. Eu não sei por que devia chorar. Devia chorar. A pessoa fala, eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. Nossa, eu sou muito ansioso. E dá risada. Não é para rir, não. É muito ruim ser ansioso, não é bom. Você não é feliz. O ansioso não é satisfeito pela vida. Ele não é feliz. Quem é patologicamente ansioso não é feliz. Você estar ansioso por alguma coisa é diferente. Alguma coisa que te deixa ansiosa para resolver e tal, isso eu acho perfeitamente normal. Agora, o patológico, naquele que para tudo ele é muito ansioso, isso não. Isso não traz felicidade, isso não traz prazer, satisfação pela vida. E se não traz prazer, você nunca chega no seu propósito, na sua missão, que está ligado sempre ao prazer. E nunca ao sofrimento, aquela coisa, aquela pressão interna que você se põe para tudo que você vai fazer. Aí não adianta. As criações lá de trás, a criação que a gente vê, não que esteja errado. Sempre tenho que falar isso porque é muito importante entender. Não que esteja errado a criação que a gente teve, que nos deram, que eles tiveram, que eles receberam. Então a criação lá de trás era muito regada de obrigações e preocupações. Sim. Só que com o tempo, outras doenças apareceram. Lá atrás ninguém falava em depressão e ansiedade. Ninguém falava. Mas também ninguém vivia no presente também. Você não tinha... As mulheres aí não tinham tempo para ficar deprimido, ansioso. Tinha que fazer, fazia e pronto. E tá tudo certo, né? Eu vou fazer. Às vezes até vinha a ansiedade, mas sempre tinha alguma coisa a mais. Era responsabilidade dos filhos, era isso, era aquilo. E a pessoa acabava desvirtuando. É uma doença, a depressão? Mas é algo muito mais desse século, né, do que do século passado, né? As pessoas antes, acho que até pela falta de cobrança, de disputa, de querer ter... Porque assim, desde a Revolução Industrial, essa coisa da concorrência, tudo, adoeceu o povo. Enquanto as pessoas eram colonos, trabalhavam todos iguais, sentavam na porta de casa, faziam a colheita, eles não tinham essas preocupações. Hoje, a gente se preocupa, olha, o cara está me imitando, essa pessoa está pegando minhas ideias e está fazendo, essa pessoa está indo bem e eu estou aqui estagnado. Isso vai trazendo uma pressão interna que vai acabar levando à depressão, né? Então, a Revolução Industrial, ela participou muito da questão da depressão, de trazer essa depressão para as pessoas. Lógico, sempre teve depressão pós-parto, sempre teve pessoas deprimidas, mas era diferente de agora, né? Era muito diferente. No sistema circulatório, quando a gente fala que é uma doença muito comum na maioria das pessoas, que é o colesterol, né, Walter? Então, eu sou um, né? Levantar a mão, eu tenho colesterol alto. O colesterol, ele está muito ligado
ao seu posicionamento. É um excesso de preparação. Por quê? Porque a gente se cobra da excelência. A gente só faz as coisas que a gente acha que a gente tem certeza que vai dar certo. A gente potencializa demais. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo. Hoje, a gente faz uma certa naturalidade. A gente está conversando aqui. Mas, algum tempo atrás, tanto para mim como para você, fazer uma live potencializava na gente uma coisa. Nossa, e se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei? Nossa, será que eu vou saber responder? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou... Hoje a gente conversa na boa, né? E isso é o que faz com que a gente se equilibre para o colesterol não estar mais alto. É não potencializar demais as situações da vida. Essa coisa que a gente está falando da circulação de ideias pela vida é deixá-la circular naturalmente. Hoje, eu acho que para você é a mesma coisa. Se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, ainda mais tendo 4 lives, hoje eu não sei te responder, na próxima live eu respondo. E está tudo certo, entendeu? Eu acredito que as pessoas vão falar, nossa, ele não sabe isso, nossa, né? Algumas pessoas até dizem, mas não importa isso, né? A gente não é obrigado a saber tudo, a estar com tudo na ponta da língua, decorado e tal. Você imagina, se cada live que você faz, você tiver que se preparar, estudar. A gente até se prepara, a gente monta um esquema para a gente ter começo, meio e fim. Senão a gente se perde no meio do caminho, né? Então é mais para se organizar. Mas a gente não fica nos detalhes, né? A gente não fica buscando eu quero mostrar que eu sou boa. Ué, quem achar que eu sou bom, ótimo. Quem não achar, não me assiste. Está tudo certo, né? Quem se identificar, se identificou. Quem não se identificar, tá tudo bem também, né? É. Cada um tem uma linguagem e as pessoas aceitam. E a linguagem que a gente recebe de cada um é o que a gente tem conexão. E eu acredito que tanto na rede social ou nos tratamentos, é uma questão de conexão, sim. Então, quanto mais a gente fica mais leve fazendo isso aqui, melhor as pessoas vão receber a informação. E eu queria também que você me trouxesse sobre a pressão alta e a pressão baixa. Minha irmã acabou de chegar, tem uma pressão alta pra caramba. É. Eu queria que você falasse. Aí sim, acabou de chegar aqui. Eu também. Pressão alta. Gente, a gente é terapeuta, mas não pensa que a gente é tudo certinho, não. Né? A gente precisa buscar esse equilíbrio em nós, e isso é uma busca até a morte, né? Não vai ser né, aquela pessoa que faz tudo certinho, que tem tudo controlado. Não. Eu até para as pessoas saberem, né? Essa semana eu estava com o meu índice glicêmico muito alto. De um mês para cá, né? Eu nunca tive isso, índice glicêmico. Aí eu vi, né? Eu sabia que pela doenças e suas causas emocionais, a diabetes é uma certa tristeza. Alguma coisa está acontecendo que te deixa triste, né? E eu falei, puxa, mas eu não me sinto triste, mas para você ver, são coisas do inconsciente, né? Então, aí eu parei para pensar e eu comecei, bom, será que isso está me entristecendo? Será que aquilo está me entristecendo? Será que aquilo outro? Porque assim, a gente vai levando a vida, vai fazendo, a gente entra naquela normalidade de tudo. Eu falei, mas tem alguma coisa, porque se eu dou aula das doenças, suas causas emocionais, e eu estou com a glicemia alta, tem alguma coisa no emocional que está fazendo com que isso aconteça. E os médicos carimbam na testa da gente. Primeira coisa que eles perguntam, tem alguém com diabetes em casa? Na família? Ah, tem, a minha avó tem diabetes. Ah, então é diabetes. Então, é diabetes. Não, eu tenho, na minha carga genética, eu posso ter diabetes. Mas quem starta essa diabetes sou eu, não é minha avó que já morreu. Na minha carga genética tem, ok, mas se eu levar uma vida feliz, satisfeito e tudo mais, vai ficar lá, eu posso morrer de outra coisa, mas não de diabetes, né? Então, coube a mim, esses últimos dias, eu estou falando dessa semana, viu? Eu falei, pera um pouquinho, eu dou aula de doenças e suas causas emocionais, eu estou com a minha glicemia alta, eu sei que é alguma coisa que está me incomodando, que está me entristecendo. O que é isso? A primeira coisa, eu fiz um gráfico para tristeza, né? Falei, bom, seja lá o que for, a diabetes é algo ligado à tristeza, ao descontentamento. Eu já fiz um gráfico de tristeza. E comecei a pensar o que poderia ser. Será que é porque acontece isso? Será que não vou falar, porque senão vou estar me expondo. Será que acontece isso? Será que acontece aquilo? Acontece aquilo? Fiz o gráfico da radiestesia. No outro dia,
eu fui medir a glicemia, estava 120, passou para 98, estabilizou minha glicemia. 98, para mim, para minha idade, está ótimo. Entendeu? Só de Então, tomar consciência, foi uma Walter. questão... Oi? Só de tomar consciência da emoção que Só de existe, né? tomar consciência. Só de tomar. E olha, eu fiz o teste da glicemia depois de almoçar, porque eu sempre fazia em jejum, que é porque eu queria me enganar, né? E em jejum a glicemia deveria estar mais baixa, né? Então eu fazia 116 foi o mínimo, que é uma pré-diabetes. Mas eu cheguei a 148, né? Que é diabetes já, né? Isso há um mês atrás. Regime, cortei o açúcar da minha vida e tal, mas na verdade eu coloquei doçura na minha vida. Eu tive consciência do que poderia estar me fazendo tratar a questão da diabetes. E aí vai falar, é genético? Ninguém nunca teve diabetes na minha família. Entendeu? Então, não era carga genética, ou, né? Não era nada disso. Até hoje eu não sei exatamente o que era, mas eu, com consciência, falei, bom, eu acho que isso não está legal na minha vida, eu acho que isso não está legal, né? Eu fiz o gráfico da radiestesia, que eu acredito muito na radiestesia, então fiz o gráfico da radiestesia. Quando você faz o gráfico e você coloca lá tristeza, que eu fiz aquela cruz ansata, né? Que você coloca como você está para você reverter essa situação. Eu coloquei lá tristeza, sem saber qual era a tristeza, mas eu pus tristeza. Será que no meu inconsciente essa palavra já não refletiu, já mudou e tudo mais? Entendeu? Então, é por aí, né, que a gente vai tratar a causa da doença. Porque, pelos médicos, eu estava tomando remédio já para baixar minha glicemia. Eu falei, não, eu vou abaixar com a minha alimentação. Eu não quero tomar remédio a vida inteira para diabetes, por exemplo. Né? Eu falei, eu vou abaixar, mas eu cortei radicalmente. E agora eu vou te dizer o seguinte, mesmo que a minha glicemia fique igual, eu não sinto. Eu peguei tanta receita sem açúcar e tudo mais, que eu comecei a sentir o gosto melhor das coisas. E antes eu sentia o gosto só das coisas, né? Então, é uma questão de você se readaptar. Porque se você começa a tomar remédio, você toma remédio para a vida inteira. Não que eu seja contra. Se não abaixasse minha glicemia, eu ia tomar remédio, porque eu não ia ficar me arriscando, né? Mas eu consegui, através da minha consciência. Então, a pressão alta, eu não sei porque eu estou falando da glicemia, mas estou falando da pressão alta. A pressão alta é você potencializar demais todos os seus problemas. Não, mas até tem a ver. Vamos supor que eu potencializasse demais a questão da diabetes. Meu Deus, eu estou com diabetes. Eu vou ter que tomar insulina, me aplicar injeção. Nem me passou isso. Então, eu não potencializei. Se eu não potencializei, a minha pressão não sobe e eu fico na boa. Com a glicemia e com a minha pressão legal, minha pressão estabilizada. Agora, se tudo para você é um cavalo de batalha, a sua pressão sobe. Se qualquer coisa, qualquer desafio que apareça na sua vida, você transforma em problema, a sua pressão sobe. Aí eu falo que a pessoa tem que começar a trabalhar melhor a sua própria fé. Porque que nem a gente está falando dos desafios, né? A gente tem que olhar para situações e entender que se ela chegou para a gente tem o poder de lidar com elas. E para a gente não ficar nesse processo de preocupação. Porque a gente aprende com os pais a ser preocupados. A gente aprende com os pais a ser ansiosos. Esse excesso de obrigação. Você está falando do colesterol e do triglicérides, né? Em agosto do ano passado, também fui diagnosticada com colesterol alto e com triglicérides um pouco mais alto. E tu conhece minha vida, né, Walter? Alimentação, eu gosto de uma alimentação saudável, pratico atividade física. Só que naquela época do ano passado, eu tinha acabado de me mudar pra cá e eu tinha perdido 2 cachorras. Então, eu tava com uma tristeza dentro de mim que eu tava muito ruim. E eu tava com um monte de trabalhos novos acontecendo e eu queria de qualquer jeito, mesmo estando lá no fundo do poço com aquela tristeza, eu queria de qualquer jeito dar conta de tudo que eu precisava dar. Dei. Mas depois... Mas foi sofrido, né? Mas foi sofrido, porque você não podia mostrar nos seus vídeos a sua tristeza, você não podia manifestar que você não estava bem. Você tinha que, então, você estava lutando contra você mesmo com relação a essa situação. É a mesma coisa, você não pode ter o teu luto pela perda das cachorras, porque eu não posso mostrar que eu estou triste, eu não posso mostrar que eu estou acabada, porque as pessoas têm que me ver bem, né? E aí isso mexe com toda a estrutura, não tem jeito. Sim, pensar uma coisa, sentir uma coisa,
e fazer outra coisa. Desanima. Porque é o que nós falamos numa live que a gente fez junto. Não dá para separar corpo, mente e espírito. Não tem como. É uma coisa só, gente. Não tem como separar isso. Não dá certo, não dá bom isso. Entendeu? A gente tem que ser inteiro, né? Assim, e por outro lado, a pressão baixa é você fugir dos acontecimentos. É você não enfrentar o que você tem que enfrentar. Como, por exemplo, você teve que enfrentar a questão, né, da morte das suas cachorras, você não fugiu da situação. Você podia falar, olha, pessoal, vou ficar 2 semanas sem aparecer. Não, você foi lá, você trabalhou, você fez, sem potencializar, e aí a pressão não sobe, e sem fugir das tuas obrigações, né, do teu trabalho, do que você ama, do que você gosta, você fez o que tinha que fazer. Você não fugiu, né, das suas obrigações, das suas necessidades. Então, é por isso que você acaba controlando essa questão. Pressão alta potencializa, a pressão baixa foge, para não assumir as suas responsabilidades. Né? Então, você vê como a vida é muito simples? É muito fácil. Eu acho essa questão das emoções uma coisa assim, muito reveladora para a gente. E ela traz saúde para a gente. Ela traz a saúde. Porque é só você ter um sintoma, você fala, peraí, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo essa manifestação? Por que eu estou com taquicardia? Por que eu estou... A taquicardia, por exemplo, é se importar com o que os outros falam. É dar valor para o que os outros falam e não se valorizar. Você precisar da valorização do outro. Né? Se o outro fala mal de você, nossa, você cai lá embaixo. Não, hoje, ou você acredita no seu potencial, em quem você é, como ser, como espírito, como essência, ou você vai viver doente. Não importa o que o outro pense de você. É o que você pensa de você. É o que você sabe de você. Né? Isso ele controla essa taquicardia para que você não fique, o outro falou, não, mas eu sou assim, não, o outro não sei o quê. Não, é isso que eu sou. Quem gostar de mim, ok. Quem não gostar de mim, sinto muito. Está perdendo a oportunidade de ter um amigo verdadeiro. Né? Mas para isso você precisa se valorizar. Você não pode ficar na mão do outro. A taquicardia é um dos sintomas da ansiedade, né? Então tem muito a ver também a sua ansiedade referente ao que o outro quer de você. É isso mesmo. A leucemia, por exemplo, que é uma doença também do sistema circulatório, porque é no sangue, né? Ela está ligada à autocobrança, a ressentimentos e mágoas. Né? Então, você pode ver pessoas que têm, né, questões de leucemia, que é muito grave, né? Precisa de transplantação, passaram por alguma situação de mágoa ou ressentimento, ou se cobram demais. Perfeição. Gente, ninguém é perfeito. Não façam as coisas só porque eu só vou fazer se eu sei que vai dar certo. Isso é orgulho. Isso é outro pecado. O orgulho no negativo. Se orgulhe de fazer, de arriscar, de ser atrevido, às vezes, até, nas coisas que você faz, do que você só fazer o que vai dar certo. Aí você deixa de fazer um monte de coisa. E aí você fica ressentido e magoado, que você não faz e poderia ter feito. Eu vou até mais profundo. Se você vem de pais que têm muitas mágoas entre eles, e eles não trabalharam isso dentro da tua infância, dentro da tua criação, você vai entender que esse é o lugar de viver, magoado e cheio de remorso. E por mesmo isso, assim, buscando a perfeição. Então, por isso, Helene, que até nas constelações familiares, né, a gente vê... quando eu falo sobre esses assuntos das doenças, eu falo, e a criança que nasce com leucemia? Ela é filha de quem? Ela foi gerada por quem? Essa pessoa teve ressentimentos, mágoas durante a gestação? Isso sem falar de outras vidas, né? Falando só da gestação. Começa, porque sem falar de outras vidas, tem gente que, eu não acredito em outras vidas, não sei o quê. Mas uma mãe que está gerando um filho, está magoada, ressentida, se cobra demais, tem um marido que abusa emocionalmente, ou um narcisista, ou qualquer coisa assim. Qual é o sentimento
dessa manhã, ela não passa por quê? E aí fala, a criança nasceu assim, ok, né? Ela recebeu, infelizmente, ela recebeu isso durante a gestação. Tem culpado nisso? Não. Mas ela recebeu durante a gestação. Ah, então por que a criança nasce com uma doença? Nasce porque, ou eu acredito até em outras vidas, mas mesmo que a pessoa não acredite em outras vidas, pode ser uma questão na gestação dessa criança. Né? A forma como é gerado faz muito sentido para a vida. É. Mostra muitos excessos ali na frente que a criança traz. Aí, Walter, você tinha falado sobre a rinite, a sinusite, que Isso. são coisas... Vamos falar um pouquinho do respiratório, senão não vai dar tempo, né, da gente falar. Né? O sistema respiratório ele tá muito ligado à integração do externo com o interno. Porque o ar que a gente respira, ele está de fora, ele entra para dentro de nós e depois ele sai novamente. Né? Então, é essa ligação do mundo externo com o mundo interno. Tá? É interessante a gente pensar nisso, por quê? O ar que a gente respira não dá para escolher, né? Não tem ele flui. Mais rico, mais pobre. Não tem mais rico, mais pobre. Não tem alguma vantagem. O ar que a gente respira é o mesmo que uma pessoa de rua, que uma pessoa, um deficiente. Eu digo deficiente é alguém, por exemplo, um drogado, um adicto, né? Respira. A gente respira o ar que isso nos unifica. Não, isso faz com que a gente seja unificado. O ar que eu respiro é o que você respira, embora eu estou aqui na praia, você está em São Roque, mas é o mesmo ar. Pode ser um pouco mais poluído, menos poluído, é o mesmo ar. Quando você entra num ônibus cheio, ou num trem, num vagão cheio, você imagina o ar que você respira, né? E você pode ter dinheiro, você pode falar, não vou respirar esse ar. Já foi, se você não respirar, você morre. Né? Aí você vai respirar o ar que alguém pôs para fora, você vai respirar um ar de uma pessoa doente, você vai... 1001 situações. O ar não dá para a gente determinar. Esse ar eu quero, esse ar eu não quero. Então, você não tem controle sobre isso. Então, o ar que você respira é o ar que você tem naquele momento. E se você não quiser respirar aquele ar, sinto muito, mas você vai morrer. Porque você precisa daquele ar. O teu corpo precisa daquele ar. Então, é uma maneira de você unir as pessoas, inclusive energeticamente, porque o ar, né, o prana, é o que você respira e é a energia, né, que dá vida para o teu corpo. Né? Eu diria que até o receber do ar, né? É o receber do ar. A gente está o tempo todo recebendo Com ar. certeza. É o equilíbrio de receber e de dar. E também se fala muito nas constelações, né? O equilíbrio do dar e receber. Se você só dá, você está em desvantagem. Se você só recebe, você está também em desvantagem. Porque a vantagem está em você dar e receber. Eu dou o que me sobra e recebo o que me falta. Isso é humildade. Isso tem a ver com humildade. Eu tenho algo sobrando. Isso não tem nada a ver com a parte financeira, capitalismo, ou sei lá, né? Comunismo, nada disso. Eu dou o que me sobra e recebo o que me falta. Né? Então, se eu tenho tempo sobrando, eu dou o meu tempo. Se eu tiver dinheiro e eu quiser ajudar alguém, eu ajudo. Se eu tiver roupas sobrando e eu quiser dar roupas, eu dou. Mas se eu tiver precisando de alguma coisa, eu também vou ter a humildade de receber. Porque se você não tem a humildade de receber, você dá com uma intenção, que não é de ser bom, de ser caridoso. Se você não recebe o que você precisa, é que você não é humilde. E você está dando o que você precisa dar. Existe uma vantagem de você se sentir melhor do que os outros que eu estou dando. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Né? E o ar é o que traz esse equilíbrio. Eu recebo esse ar e eu jogo esse ar para fora para que ele possa se transformar e servir para os outros também. Né? Mas o que você falou da rinite, né, que eu acho que é uma situação aí muito das pessoas, a rinite é se abalar com as confusões do ambiente. Não se permitir errar, comportamento exemplar. Então,
Normalmente, as pessoas que têm rinite é porque elas se abalam com as confusões externas, como se tudo fosse dela. Ué, se tem confusão, o problema é quem está se confundindo, né? Eu não tenho nada com isso, né? Eu não vou me envolver nessa confusão. Mas, de alguma maneira, para quem tem rinite, são pessoas que acabam se incomodando com as confusões do externo e param de olhar para elas mesmas e começam a olhar para o outro, né? Então, ela não se permite errar. Por quê? Porque, normalmente, a pessoa que tem rinite é mais orgulhosa. Ela precisa trabalhar a questão do orgulho. Então, a rinite é essa situação, né? Ter sempre um comportamento exemplar. Eu nunca posso fazer nada errado. Eu tenho que ser sempre uma referência para os outros, né? E aí a pessoa acaba sofrendo essa questão de se abalar por situações que, de repente, nem são dela, né? Mas tem dois aspectos, se abalar e essa questão de ser sempre certo, estar sempre certo. Eu não posso fazer nada errado. E aí deixa de fazer muita coisa para não fazer errado, né? E o que é fazer certo ou fazer errado? Você faz o teu melhor. Se é certo, se é errado, é o teu melhor. Aceita. Aceita que dói menos, né? Não é assim? Aceita porque é mais importante. E a sinusite também, deixa eu só completar essa questão da sinusite, é uma irritação com alguém muito próximo, ou decepções pelas expectativas. Então, pessoas que têm problemas, de repente, com pai, com mãe, que não aceita o pai e a mãe. Dentro das constelações também, a gente escolhe, né? O espírito que escolhe o pai e a mãe. Né? É o espírito que escolhe que ele precisa aprender alguma coisa com esse pai e com a mãe. Seja ele qual for. E precisa ser respeitado, precisa ser honrado. Por pior que seja o pai ou a mãe, ele depois nesse mundo. Então, você deve gratidão, de alguma maneira, por pior que essa pessoa seja, né? Pode ser um pai alcoólatra, uma mãe que é alcoólatra, não importa. Eles te colocaram no mundo e foi você, como espírito, que escolheu essa mãe e esse pai. Então, não me engano, você escolheu. Né? Não é assim? Então, essa questão é a decepção com as expectativas. A pessoa quer alguma... eu queria ter um pai, uma mãe assim. Não tem. Tá pensando, que expectativa que você está? Se eles não são assim. Viva a tua vida. Faça a sua família e seja aquele pai que você gostaria que você tivesse tido, né? Mas sem julgar o seu, né? Mas sem julgar o seu, porque cada um dá o que pode dar. E a gente tem que entender, referente a esse lance de olhar para os nossos pais. Eu fiz uma postagem hoje falando sobre isso. Aceite seu pai como ele é. Aceite sua mãe como ela é. Não fique pensando dentro de você que ela deveria ser assim ou deveria ser assado. Porque a gente não pode viver uma vida nem com os nossos pais, nem com ninguém querendo que as pessoas sejam como a gente quer. Se todas as pessoas, principalmente nosso pai e nossa mãe, veio como nosso pai e nossa mãe, é o que a gente merece, é o que a nossa alma merece. Então, tudo que a gente vai viver com esse pai e com essa mãe é a lapidação da minha alma e da deles também. Sim. E assim, né, Elaine? As pessoas falam de referências, né? Eu não tenho referência de pai. Como? Referência a gente tem, pode ser positivo ou negativo. Se meu pai era um alcoólatra e para mim foi muito ruim ter um pai alcoólatra, eu não vou beber. Agora eu vou beber porque meu pai bebia? Eu vou repetir esse padrão? Né? Então eu não vou ser para o meu filho o que meu pai foi para mim. E está tudo certo. Eu aprendi que não é legal isso que eu passei. E eu não vou fazer isso com meus filhos ou com meu filho. Né? Então, referência ela pode ser positiva ou negativa. Mas, de qualquer maneira, a gente pode considerar que referência é sempre positiva. Porque se é uma coisa que você fez mal, você vai fazer diferente. Se é uma coisa que você fez bem, você vai repetir. Se você teve bem, você vai repetir. Então, referência é sempre positiva. Né? Só que você que vai determinar, isso não me fez bem, eu não vou continuar seguir esse padrão de família, do meu pai. E às vezes até precisa, né, da constelação para romper esse padrão, de repente, da bebida. Né? Porque é o que eu falo, né? A bebida, por exemplo, ninguém bebe, é gostoso beber. Bebe porque tem uma causa. A pessoa bebe para não dar, porque não dá conta da vida dela. Aí ela bebe para esquecer. Então, o que nós vamos tratar? O álcool ou a causa dessa
né? Do porquê a pessoa bebe. É tão enraizado, às vezes, esse tipo de situação, que a pessoa acredita que isso é uma coisa muito natural. E não vai para o foco da raiz disso. Porque, por exemplo, se você vem de um pai que bebeu, ou que bebe, um avô que bebia, ou isso faz muito parte do teu sistema, é como um espírito que ronda o teu sistema. No momento que um dos integrantes desse sistema familiar baixar a frequência, seja uma depressão, uma decepção, ou o que for, provavelmente esse espírito do álcool vai visitar ele. E ele vai passar por aquela situação para ele compreender como é estar no lugar daquele que ele tanto julgou. É verdade. O nosso ser espiritual, ele é muito sábio para fazer a gente passar pelas situações, para lapidar nossa alma, como nos tirar desse tipo de situação. É que nem a gente está falando, não está separado. A nossa mente é importante dar conta, as nossas emoções também é importante dar conta, e o nosso espiritual, ele faz com que tudo aconteça para que a gente aprenda a lidar com as coisas, de um lado bom e de um lado ruim. A metafísica da saúde, a linguagem do corpo e a constelação familiar dá muito direcionamento, dá muito ensinamento, mostra o que você está fazendo com você inconscientemente. Quando eu cheguei na metafísica da saúde, que conheci o Walter, eu estava com depressão e pânico. Eu cheguei a sentir o álcool como uma fuga durante esse tempo. Por quê? Porque eu estava com depressão e pânico. E eu tive um pai alcoólatra. E nessa mesma época que chegou a metafísica, chegou a constelação familiar na minha vida. E eu percebi muitos padrões. Muitos padrões. Sim. Coloquei isso lá na postagem de hoje. A gente exige demais, a gente quer muito. E quando a gente percebe, a gente está muito mais julgando nossos familiares do que aceitando como eles são. E quando a gente começa a aceitar o nosso familiar como eles são, a nossa vida se transforma. Porque quando a gente olha para o lado de trás e a gente vê eles pequenos, quem fica pequeno é a gente. Sim. Que veio depois. É. Então, mudar o olhar e entender o que as nossas emoções estão fazendo com a gente é a transformação da vida. Por isso que eu agarrei o Walter, não solto ele por nada, porque quando ele chegou com a metafísica, todo esse conhecimento para mim, me tirou da depressão, me tirou do pânico, me deu direcionamento na vida. Hoje eu trabalho com a minha missão, eu me sinto livre daquelas coisas que eu achava que eu tinha que ser a perfeita. E tá aí vários tipos de ensinamento que mostra pra gente que toda vez que você buscar a perfeição, você tá fora do contexto. Para estar dentro do contexto, que nem você falou aqui, o sistema respiratório. Reavaliação de sua maneira de agir com o ambiente. Como que a gente se apresenta no ambiente? Como que a gente se apresenta com as pessoas, para conversar com as pessoas? Sim. Se você sente que você tem alguma coisa para melhorar, muitas vezes é necessário buscar uma ajuda. Eu precisei buscar ajuda, e não foi porque não, foi muita. Então, para mim, foi necessário buscar ajuda e entender o que eu estava fazendo comigo mesmo. Eu estava naquele processo de depressão por ter uma vida tão regrada, por trabalhar demais, por não olhar para dentro do meu coração e ver de verdade o que eu queria para mim. Então, quando a metafísica chegou para mim, que eu fiz uma linguagem dos sintomas todo que eu tinha, a depressão, o pânico, a insônia, a ansiedade, eu falei, Jesus, eu me coloquei nesse lugar. E aí, quando eu fui para o movimento de constelação familiar, que aquela consteladora abriu o campo e mostrou o que meu pai estava revelando, o que minha mãe estava revelando, os meus irmãos, eu falei, nossa, não tinha como eu estar me sentindo bem, sendo que eu estava completamente fora do meu lugar. Sim. Então, quando a gente foi para o nosso lugar e busca esse estudo fino, tudo pode se transformar. É isso mesmo. E sabe, dentro dessas doenças respiratórias, a pneumonia é bem interessante. Por que tem muita gente que no hospital pega pneumonia? Fala, porque tem o vírus da pneumonia no hospital, afeta, não sei o quê. Não, é porque a pessoa está cansada da vida. Alguém está satisfeito dentro de um hospital? Está cansada da vida. Chega de dor, chega de injeção, chega de picada, chega de cirurgia. A pessoa está cansada. Por isso é que ela dá espaço para a pneumonia. É o vírus, é bactéria, sei lá, né? Mas é você que... Por que as enfermeiras que estão lá não pegam? Por que as pessoas não pegam? É porque você está num estado dentro do hospital de completo desânimo, de dor. Né? Hospital não é hotel. Você está com dor, você está com alguma dificuldade, você está com algum problema, você está em uma situação que está te deixando, que não te deixa em paz, porque você não sabe se você vai morrer, se você vai piorar, se vai melhorar. Cada hora entra um médico, faz uma coisa, ele dá uma injeção, enfia um tubo e não sei o quê, né? Então você não está bem. Então você dá espaço emocionalmente para a pneumonia te pegar. Por isso que muita gente internada acaba pegando pneumonia dentro do hospital.
é um ambiente propício e a pessoa deixa a vibração dela cair, deixando a vibração dela cair, a glândula do timo se fecha, para de produzir as células da imunidade, as células T, os linfócitos e tal, e a pessoa pega até, né, tudo que tiver que pegar. Por quê? Por causa da insatisfação, do medo de estar lá, da dor. Ninguém que está no hospital está feliz. Não adianta. Ninguém está feliz. Então, a pneumonia, ela ataca muito essa questão por conta disso. A pessoa está completamente desmotivada, está cansada da vida, porque aquilo desgasta demais, né? Outra doença que também, só para a gente, já deu até o horário aí, né? Mas uma doença que é bem legal de a gente trazer, é a questão da asma. Muita gente tem asma, né? E a asma, ela começa na infância e ela perdura, né? Tem muita gente com idade que tem asma. E a asma é um sentimento de inferioridade disfarçado pelo desejo do poder, né? A pessoa ela se sente inferiorizada, mas ela quer mostrar que ela tem poder, ou seja, não está sendo verdadeira com ela. E se ela não está sendo verdadeira, o ar que ela respira falta, porque não está tendo a troca do novo, né? Do dar e receber. Né? Tem muito a ver com a criança também, né, Walter? Porque muito a ver. O interessante é que a bronquite, às vezes, ela dá na fase da infância, pré-adolescência e tal, e depois passa, né? Porque a bronquite é uma dificuldade de se relacionar com o ambiente. Isso acontece muito com criança, né? Ambientes muito conturbados em casa, né? Muita briga, muita escassez, muita falta de alguma coisa, e aí as pessoas ficam irritadas, não sei o quê. Isso traz a questão da bronquite. Mas também pode ser ao contrário, um ambiente que não tem situação nenhuma, que a criança fica, o que é isso, né? Ninguém se conversa, ninguém fala, né? Não interage, a criança não aprende nada porque não tem interação, né? Então, os dois extremos, como a gente sempre fala, os extremos é sempre ruim. Muita briga ou muito silêncio não é bom para a criança. A criança precisa ter essa conexão para ela poder, com as observações, aprender. Às vezes, até aprende sem ninguém ensinar e aí vira uma situação que pode trazer alguma dificuldade lá na frente, né? Algo que a criança aprendeu, mas não compreendeu, né? Ela simplesmente repete. Mas a bronquite tem muito disso. Então, na fase da infância, é muito mais comum a criança ter dificuldade em se relacionar. Quando você fica mais adulto, essa questão da sua casa, você não está muito bom para você, você fica mais alheio a tudo aquilo. E aí a bronquite diminui. Agora, a questão da asma, não. A questão da asma é sentimento de inferioridade. Isso é para a vida inteira. Você se sentir inferiorizado. E para que os outros não percebam que você é menos, né? Na sua cabeça você é menos, você entra com o poder. Mas é um poder disfarçado, não é um poder. É um poder sem amor e sem equilíbrio. Trabalhado no ego, né? Isso. Aí entra a questão do ego. Por isso que a asma perdura na fase adulta. Porque a criança que é insegura, que tem sentimento de inferiorizado, ela vai se sentir inferiorizada a vida toda. Se ela não trabalhar essa inferioridade. E fica pior, né? Eu não sei se pior, acredito que é pior, né? Quando ela quer disfarçar esse sentimento dela de inferioridade. Aí ela se torna arrogante, se torna... E aí, né? Aí ela começa a ser rejeitada pelas pessoas, porque ela não sabe lidar com a questão do poder, que o poder não é verdadeiro, poder sem amor não é poder, é ser poderoso, né? Lembra da chamatrina, né? Que é o azul é o poder, o rosa é o amor e o amarelo é o sabedoria, né? Então, poder tem que ter amor e sabedoria. Aí sim você tem poder. Mas não é de ser poderosa, é de expressar o seu melhor. Né? Que é o que eu brinco, né? Provavelmente
a Madre Teresa, o que movia aquela mulher era o poder, porque ela era poderosa, mas não poderosa no sentido de querer ser mais do que o outro, porque ela tinha um poder com muita sabedoria e muito amor. Então, ela saiu lá de Calcutá para cuidar, sei lá, de 500 crianças, para cuidar das crianças do mundo, da África, e ela foi falar com o Papa, foi falar com Mandela, foi falar com o presidente dos Estados Unidos, para quê? Para ajudar uma quantidade muito maior de crianças. Ou seja, o que movia aquela mulher com uma aparência tão frágil? Poder. Só que o poder, junto com a sabedoria, com amor. Poder sem sabedoria e amor é... Amor com sabedoria traz o poder. Sabedoria com amor também. Então, tá tudo conectado. Então, são essas três situações que, né, a chamatrina que a gente vê, né, que eu trago aqui na mesa, que a gente fica com o dedo em cima, para que você nunca se sinta com o poder da cura, por exemplo. Não é a gente que cura. A gente manda energia. O que funciona é a autocura. A pessoa que se cura através das energias que você manda, se ela quiser. Porque se ela não quiser, ela não se cura. Então, não, nem me culpe do que deu certo e nem fique me exaltando porque deu certo. Né? De qualquer maneira, não fui eu. O mérito é de quem se cura. A gente só trabalha como se a gente tivesse só mandando energia para você. Agora, você quer captar essas energias? Ótimo. Você não quer? Eu sinto muito. Mas não venha me culpar se não deu certo. Sim. Querer faz toda a diferença, né? Buscar dentro também. Ninguém muda essa live para ninguém. Não adianta. Sim. Olha, tem mais alguma aí que você quer me trazer, Walter? Trazer para todo mundo aqui? Ou tem mais alguma doença circulatória? Vou trazer uma engraçada, né? Alguma assim que as mulheres, principalmente, vão entender. A questão do ronco, que tem a ver com o sistema respiratório. O ronco é a teimosia, é não abrir mão dos seus pontos de vista. Então, a pessoa que ronca é uma pessoa teimosa, é uma pessoa que não abre mão, que não deixa os outros darem palpite, ou trazerem novas ideias, nada. É teimosia. Então, a pessoa que ronca é uma pessoa teimosa mesmo. Né? Então, mulheres que o marido ronca, saibam, seus maridos são teimosos. Eu acho que isso é muito interessante. É bem legal, né? Faz sentido isso, né? A pessoa, ela é tão teimosa que ela faz barulho até para dormir, né? Ela não respeita nem os outros. Para dormir. Sim. Nossa, que a Lourdes está dizendo que live maravilhosa, maravilhosa mesmo. A intenção, quando a gente resolveu juntar esses ensinamentos que a gente tem aqui, é de levar isso, edificar as pessoas, que nem a Lourdes está trazendo aqui, edificar as pessoas, mostrar que existe um novo jeito de se olhar e fazer essa análise, né? Entender o que esses sintomas que a gente tem tá dizendo pra gente e como transformar isso, como buscar uma nova forma de ser, com mais sentido. Parar de querer buscar a perfeição, de querer ter o controle das coisas, né? E aprender a equilibrar esse dar e receber com a vida. Então, Walter, gratidão mais uma vez. É isso aí. Quem quiser saber mais sobre as doenças e suas causas emocionais, entre no Sama Terapias, né? O @Sama Terapias, e lá a gente vai ter todas as informações, cursos, e-book, tem tudo sobre as doenças e suas causas emocionais. E na próxima semana, qual vai ser, então? Nessa a gente falou sobre o respiratório e o circulatório. Na próxima semana, o digestório e... O próximo é urinário. Urinário. Né? Legal. Quando a gente falar do urinário, nós vamos falar do masculino e do feminino, tá? Dos dois aparelhos urinários. Lá no Sama Terapias, onde ele trouxe o site, tem o que ele falou aqui dos gráficos, que dá para trabalhar nossas emoções. Ele está fazendo várias lives no canal dele, mostrando como você utilizar isso no teu dia a dia e aprender com todo o ensinamento que você traz, tanto a cromoterapia, a metafísica. Eu não largo o Walter, eu aprendo muito com ele. Então, coloca lá que vocês vão se dar muito bem, Walter. Legal. Vamos continuar. Vamos trazer essas informações, né, para esse pessoal que te segue, que me segue também, para que a gente possa, como eu falei, né, gente, a gente tratar a causa das doenças. Gente, quando você percebe que uma coisa está acontecendo em você, vá buscar a causa, né?
Se já manifestou, vai no médico, não tem dúvida. Precisa ir no médico, tem que ir, é inflamação, infecção, seja lá o que for. Mas vai buscar a causa. Se der tempo, como eu contei, né, da minha coisa da glicemia, vá buscar o que fez com que a tua glicemia subisse. Qual é a emoção que fez. Aí, você vai fazendo os exames, não deu certo, vai no médico. Aí não tem jeito, é porque realmente você precisa de uma ajuda a mais. Aí você vai precisar de uma terapia, você tem que se predispor a fazer terapia. Porém, tem coisas que é melhor você tomar um remédio e fazer terapia. Quando você se sente bem, aí você para, você vai no médico e fala, olha, eu queria parar esse remédio e tal, porque eu acho que eu já dou conta, né, do que eu estou sentindo. E aí você faz. Mas sempre essa união, né, das terapias com a medicina tradicional. Nunca esqueçam da medicina tradicional. Nunca substituam uma pela outra. É integrativa, né? Como muita gente fala, terapias integrativas, né? Então, vamos fazer essa integração da medicina tradicional, que é muito avançada e a gente não pode abrir disso, né? Eu acho que a medicina é uma das coisas que mais evolui, cresce muito rápido, né? E as terapias estão acompanhando. Nunca se falou tanto em terapias, nunca se falou tanto nessa integração. Hoje tem psicanalistas, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem dentistas que trabalham com a hipnose em vez de dar tanta anestesia, e vai por aí afora. Então, vamos fazer essa integração, que todo mundo ganha com ela. Certo? E tem que partir primeiro da gente, que é paciente, né? Também, né? Da gente fazer essa integração. Tá bom? Sim. Gente, muito obrigado por mais esta noite. Então. Gratidão. Obrigado, Leni, por essa oportunidade de estar aqui com você. É muito prazeroso estar aqui com você. Para mim é um presente, Walter. Gratidão. Deus te abençoe. Aproveite o feriado. Aproveite todos vocês, aproveite o feriado. Amanhã tem mais uma live aqui no canal às 7 horas, também falando sobre saúde. Conto com vocês aqui também. E ó, bons sonhos, boa noite, fiquem com Deus. A live vai ficar gravada, tá bom? Beijo para vocês também. Uma boa noite para vocês, um bom feriado, uma boa semana. E até a próxima quarta, nessa live novamente aí, tá bom? Beijo a todos, gente. Beijo, Elaine. Beijo. Tudo de bom para você. Você também. Tchau. Tchau.